E aí galera, aqui é o Thiago e hoje eu vou fazer mais uma videoaula direcionada à simulação de fluidos. E hoje nós vamos ver duas funções na verdade que são bem interessantes, que tornam a nossa simulação mais realista. É a simulação de partículas e de espuma. Bom, eu vou mostrar um exemplo aqui que eu fiz. Bom, o que são as partículas e a espuma? As partículas são essas pequenas gotas aqui de fluido. Ah, E espuma, não sei, aqui não sei se você consegue ver, mas essa parte aqui, ó, essa parte branca aqui, que nem gera essa espuma, essas partículas são geradas quando há uma colisão no fluido com o chão ou com algum objeto, ou quando o fluido fica se mexendo muito. Bom, então vamos começar com a aula. Ah, Vou começar criando um cubo, já está criado aqui. Vamos escalonar ele. Eu vou pegar um exemplo bem simples para você perceber, ver como é fácil. Criar outro cubo que vai ser o nosso fluido. E vamos criar o nosso domínio. Aqui a gente já tem nosso fluido. Primeiro, antes de tudo, vamos salvar ele, uh, porque caso ocorra algum erro, aí a gente já tem tudo salvo. Vou colocar o nome também. Bom, aqui eu vou deixar numa resolução de 100, que é uma resolução razoável, apenas para o tutorial. Final, aqui nessa viewport display, ele vai mostrar o nosso resultado final. Então ele não vai ficar com essa resolução de 45, ele vai ficar com a nossa resolução de 100. Vamos mudar o nosso local onde é que o nosso fluido vai ser salvo. Então vamos deixar no mesmo local onde é que vai ser salvo, onde é que nós salvamos o nosso projeto. Essa aba a gente já tem concluído a configuração, essa aba aqui não é necessário. Bom, primeiro nós vamos trabalhar a geração de partículas. Bom, para nós poder trabalhar isso aqui, nós vamos ter que ter um nível de subdivisão acima de 2. Por quê? Para nós girar essas partículas, o número de faces, né, a malha, ela vai ter que ter que ter um maior número de faces. Assim eu vou ter que aumentar o número de subdivisões. Bom, eu vou colocar um número bem pequeno. Ele vai até 10, vai de 0 a 10. Vamos colocar um número de 1.5. Uma coisa, essa simulação de partículas de espuma torna a simulação bem mais pesada. Então você tem que cuidar com a configuração que o seu computador tem. Tem que ter uma memória bem boa, bastante memória e uma memória rápida. Eu, por exemplo, tenho 12 GB de memória aqui. Então tá. Vou colocar 0.5 para ficar leve no tutorial. E a geração de partículas a gente já tem configurado, né? Então eu vou agora carregar. Eu vou colocar para carregar. Eu vou dar pause, quando eu voltar a simulação está completa, daí eu volto. É isso aí, galera, a simulação tá. Eu deixei carregar bem pouquinho porque nós vamos precisar. Vamos cancelar ela aqui. Nós não vamos precisar mais do que isso. Assim eu já vou conseguir mostrar para vocês. Bom, eu vou passando os frames aqui e vou mostrar para vocês já. Ó, aqui a simulação de partículas já começa a surgir, né? Por quê? Porque o fluido já começa a se mover bastante. E aqui, ó, quando há colisão, ele vai para cima, ó, você já consegue ver um maior número de partículas, tá? Então, antes, quando eu falei que ficava bem mais pesado, por quê? Ó, como você consegue ver aqui, tem um grande número de faces, 215 mil, então é muita coisa, e é principalmente por isso que fica pesado, né? Mas fica com um resultado muito bom, muito melhor do que só uma malha sem essas partículas, né? Bom, então as partículas a gente já tem pronto. Agora eu vou ensinar como fazer a configuração da espuma. Bom, primeiro vamos criar uma esfera. Essa esfera só vai falar pra gente, só vai servir pra gente falar
que é uma partícula, né? Então pode ser qualquer tamanho, tanto faz. Vamos adicionar essa propriedade aqui, partículas. Aqui nós temos duas configurações a fazer. A influência, bom, o tamanho vai de 0 a 2. Vai de 0 a 2. O que que esse tamanho aqui faz? Ele, se nós deixar o número 0, todas as partículas de espuma que vão ser criadas vão ter um tamanho padrão. Todas vão ter o mesmo tamanho. Se eu colocar o número 2, as partículas não vão ter um tamanho padrão e o tamanho vai ser aleatório, ou seja, todas as partículas vão ter um tamanho diferente. E alfa quer dizer a cor delas, né? 0 vai ser padrão, 2 diferente. Como você pode ver, aqui vai ser um lugar onde é que a nossa simulação de partículas vai ser salva. Bom, a nossa simulação do fluido é salva num lugar, e a simulação das partículas tem que ser salva no mesmo lugar, não pode ser salva em lugares diferentes. Então, se você salvar esse diretório em outro lugar, você tem que depois mover para o mesmo diretório que está a nossa simulação. Bom, nós temos esses três tipos de partículas: drops, floats, tracer. Para falar a verdade, esse tracer eu não sei muito bem o que é, mas ele gera partículas, mas essas partículas não se movem com o fluido e elas ficam que nem gravidade zero, elas não se mexem. Então eu aconselho não usar porque não serve para nada. Mas esses dois tipos, nós sempre vamos ter essas duas habilitadas, porque são elas que vão gerar espuma, drops e floats. Drops é quando há uma queda, uma colisão, e ele forma partícula, e floats é também a mesma coisa, tá? Então nós sempre vamos deixar essas duas habilitadas. Bom, aqui tracer particles, aqui que nós vamos gerar a nossa espuma. Eu tenho número 0 até 10 mil, mas não vai. Aí 10 mil. Eu vou colocar um número de 500 para não ficar pesado. Vamos colocar para carregar, daí depois eu mostro as próximas, o que acontece com essas partículas. Vou dar pause na gravação, depois quando está um pouquinho carregado eu volto. Voltei, galera. A simulação não encarregou tanto. Bom, por enquanto você não consegue ver nada. Por quê? Porque a nossa simulação nem começou ainda, né? E vou indo para os frames. Aqui não sei, você já deve ter percebido. Aqui começa a acontecer a nossa simulação. Aqui estão as nossas partículas. Como é que eu aciono, como é que eu seleciono elas? Você tem que selecionar aqui a nossa esfera. E a simulação de partículas acontece por aqui. Ele cria um sistema de partículas e aqui está, né? Então você já consegue selecionar aqui as partículas. O modo de renderização, ele tem como renderizar nenhuma partícula. Isso não tem lógica, porque se você colocar nenhuma, as partículas não vão aparecer. Hello, tem line, que são essas linhas aqui, que não tem lógica usar isso aí. E tem como usar esse objeto. Para quem vai querer renderizar com o Cycles, não é possível eu usar essa configuração aqui, e eu vou ter que adicionar um objeto, né? Então vamos voltar para esse frame aqui, frame 11. Vamos criar uma esfera. Vamos dar um nome de partícula. Só pra gente se achar depois. Aqui. E agora eu vou adicionar nossa partícula. O que é isso? Em vez dele renderizar esse hello aqui, ele vai renderizar, ele vai mostrar a nossa esfera aqui. Então, aqui estão as nossas partículas, como você consegue ver. Tá bem tão grande. Deu pau aqui, eu vou pausar, mas eu já volto. Voltei aí, deu pau no meu computador aí, porque o que acontece? Ele
ele está no wireframe. E se você colocar em Solid nesse tamanho das partículas, ou se você mostrar as partículas pelo Solid, a 3D View vai ficar bem pesada para nós ver. Então fica pelo wireframe mesmo, tá? Então vamos colocar Rotation, que ele vai ficar com o tamanho igual a essa. Então vamos diminuir, vamos deixar bem pequenininho, vamos ver para cá para nós comparar. As nossas partículas estão grandes ainda, assim tá bom, tá? Vamos ver para cá, tá, nossa partícula. E tá, nossas partículas já podem ser renderizadas com os cycles. Você só precisa dar cor para elas depois e pronto. Bom, aqui mostra o nosso número de partículas. Essa configuração que a gente fez aqui no nosso domínio, o que ele diz? Ele vai dizer que a nossa simulação vai começar com 500 partículas. Então, se ele começar com 500, ele vai aumentando o número de partículas a cada frame, né? Se nós colocar em 100, vai começar em 100 o nosso número de partículas. Então, quanto menor o número, quanto menor o número de partículas que eu colocar, vai ser menor o número depois que vai ser simulado. E quanto mais partículas eu colocar aqui, se eu fosse colocar 1000, ele ia começar com 1000 partículas. Então, ele ia criar muito mais partículas. Então, quanto maior aqui, mais partículas, quanto menor, menos partículas, tá? Nós estamos no frame 2, ó, e ele começou no frame 1, ele começou com 500 partículas. Até agora ele não tem simulação nenhum, ó, mas ele já vai aumentando conforme eu vou adicionando o frame. Você pode ver que nossas partículas vão indo conforme o fluido, né? Ou seja, elas vão reagindo ao fluido. É isso aí, eu acho que foi isso. E se alguém tiver uma dúvida, algum questionamento ou sugerir algum tutorial que quer que eu faça, deixa aí nos comentários. Valeu!